Olá, pessoal do oitavo ano. Capítulo 4. O mundo integrado. Apostila, página 60. Vamos iniciar aí um novo estudo, então. O que nós vimos no capítulo anterior? Basicamente, regionalização mundial, dentre as quais demos destaque ao mundo da Guerra Fria, onde o mundo era dividido entre capitalistas e socialistas, um mundo que era dividido entre primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. E hoje, com o fim da Guerra Fria, o mundo realmente se integrou? Os muros deixaram de existir? Quando você olha um produto, quando você olha um serviço, de onde ele veio? Será que esse produto e esse serviço está sendo muito bem distribuído pelo mundo afora? Creio eu que não. Então vamos pensar aqui se realmente há esse mundo integrado, se as redes, se os fluxos realmente são integradas pelo mundo. O mundo integrado. Hoje, com o fim da Guerra Fria, já há algum tempo, porque a Guerra Fria terminou no ano de 1989, com a queda do Muro de Berlim. A partir de então, como que o mundo se organizou? O mundo durante a Guerra Fria foi chamado de o mundo bipolar. Hoje nós podemos dar dois nomes. Eu posso chamar de unipolar, no qual eu valorizo o papel dos Estados Unidos no mundo, ou então posso chamá-lo de multipolar, aonde vejo o surgimento e o domínio de alguns países perante outros países. Então, essa globalização acabou criando o que no mundo? Uma certa, ainda, relação não muito homogênea, onde alguns têm mais domínio, poder econômico e político sobre os demais. Na América, o papel dos Estados Unidos. Na Europa e na África, o papel da Europa, mas da Europa Ocidental, em especial quem? A Alemanha. Na Ásia, o papel do Japão e, lógico, também a China. Essa linha vermelha é aquela linha que divide o mundo entre o norte desenvolvido e o sul subdesenvolvido. Então, hoje, a globalização, que é um maior relacionamento entre os países, acabou criando o quê? Polos. Dentre esses polos, alguns países se destacam. É isso que nós vamos trabalhar. Essa integração mundial, como é que ela ocorre? Para isso, vamos lembrar uma certa linha do tempo, ok? A globalização, ela passa por etapas. No século XV, onde começou esse processo de globalização, como que aconteciam as relações? Através das caravelas, instrumentos simples, uma tecnologia muito simples. Então a integração não havia de uma forma global, como hoje. Os fluxos eram menores, porque os veículos de transporte eram muito menos evoluídos que hoje. As viagens eram mais demoradas, portanto os fluxos de pessoas, de ideias, de produto eram muito menores do que hoje. Aí veio a globalização do século XIX com a Revolução Industrial. A tecnologia evoluiu, transportes mudaram, mais pessoas circulando em menos tempo, novas ferramentas, a eletricidade, o veículo de comunicação mudou. Século XX. Nesse século XX, a tecnologia hoje, uma nanotecnologia, a biotecnologia, isso ainda no século XXI, E no século XX surgiu o motor, as indústrias petroquímicas, a energia nuclear, ou seja, a globalização, ela passou por etapas, do século XV até hoje. E do século XV até hoje, o que evoluiu? E evoluiu muito. O sistema de transportes e o sistema de comunicação. E nisso tudo, aumentou o quê? A integração mundial. Apesar dos problemas que existem hoje, é nítido que no mundo hoje você tem mais acesso à informação,
você tem maior facilidade para se locomover, você tem maior acesso a comprar produtos, como também vender produtos, como também passar uma ideia, como também receber uma ideia. Isso é globalização. Portanto, o início aqui do capítulo 4, quando se fala mundo integrado, essa integração existe no mundo? Existe. Mas, repito, é uma integração que atinge todos de forma igual. Todos estão recebendo essa integração de maneira igual. A velocidade das informações, o tipo de produto que vende, o tipo de produto que compra, está sendo realmente homogêneo no mundo todo. É isso que nós vamos discutir. Portanto, a globalização, ela passou por etapas. Do século XV até hoje, evoluindo transportes, evoluindo comunicações e, vamos lembrar, o mundo está menorzinho. Como era antes? A velocidade, ela era menor. Portanto, para cumprir uma certa distância, o tempo era maior. Com o passar do tempo, a tecnologia favoreceu o dinamismo. O mundo hoje ele está mais rápido. E aí vem essa frase: o mundo está menor. E aí, vamos agora ter uma interação aqui com o meu ajudante. Aluno, 8º ano. Eu sou o Clebinho. O mundo está menor? Por quê? Questãozinha interessante aí para uma prova, hein? Questão interessante para um exercício avaliativo. O que você entende por o mundo está menor? Menor em quê? Isso favorece o quê? Hein? Bem, quando falamos que o mundo está menor, mas está menor por quê? Porque houve uma evolução dos transportes e das comunicações, e nisso acabou causando uma maior integração. Essa ilustração aqui acaba nos anos 1960, mas se eu puxar aqui para o século XXI, hoje a velocidade ela é ilimitada. Qual é o principal veículo de transporte hoje no mundo? Chama-se internet. Hoje, pela internet, que é uma rede imaterial, você circula muito pela internet, inclusive dinheiro. Você faz transações comerciais usando a internet. Então, realmente, o mundo está menor devido ao avanço dos transportes, devido ao avanço das comunicações. Um exemplo, o uso de computadores. Olha como o mundo hoje ele está assim mais integrado, né? Você tem mídias sociais, você tem grupos, o YouTube, Instagram, Skype, Amazon, Twitter, Google, e-mails. Você tem ferramentas aí no mundo que possibilitam essa integração mundial, não é? Mas todos têm acesso a essas ferramentas? Será que todos têm acesso a esses instrumentos para causar esta globalização, para causar essa integração? E nisso, o mapa aí, caso você já tenha visto, o mapa de fios oceânicos. Olha aí as redes oceânicas. Onde que elas se concentram? Elas se concentram em determinadas áreas do globo, em áreas, né, mais integradas. Olha para você ver, determinadas áreas do globo não são tão atingidas por redes de cabo de fibra óptica. Isso dificulta a integração. Algumas áreas são mais integradas, outras menos integradas. Isso é globalização. Isso é integração. Mas será que a globalização, essa integração está chegando a todos e de maneira igual? Vamos seguir. Outro item. Nós estamos vivenciando aí uma terceira revolução industrial. A primeira revolução industrial foi aquela que surgiu na Europa, lá no século XVIII, na qual a energia era o carvão, no qual a indústria era têxtil. Depois veio a segunda revolução industrial, que a energia carvão começou a ser substituída pela energia petróleo, outro combustível fóssil. A indústria têxtil foi substituída pela siderúrgica, pela metalúrgica, pela automobilística. Hoje nós estamos na terceira revolução industrial. A questão dos robôs, a questão da inteligência artificial, a questão da automação, a questão da internet,
Isso é terceira revolução industrial. Então, a terceira revolução industrial é quando o mundo pegou um novo rumo. E nesse novo rumo, um novo tipo de integração. Você sabe que não são todos os países do mundo que estão já na terceira revolução industrial. Pelo contrário, isso são poucos países. Inclusive, alguns já estão indo até para uma quarta revolução industrial, naquela na qual o uso intensivo de robôs, de automação, né? Mas ainda estamos numa terceira, e alguns nem chegaram ainda na terceira. 10% do mundo não tem nem energia elétrica em casa. Imagine então estar numa revolução industrial. E isso causa uma integração. A terceira revolução industrial tornou o quê? O mundo ainda menor. Como assim? Empresas automobilísticas se espalhando pelo mundo afora. Dentro de um território brasileiro, você tem indústrias do Japão, da Índia, dos Estados Unidos, da Alemanha, como também tem na Argentina, como também tem em qualquer lugar do mundo, desde que esse lugar ofereça estrutura para essa empresa ter lucro. Isso é a terceira revolução industrial. Então, na globalização de hoje, uma característica importantíssima é a tecnologia. É o conhecimento, algo que nós já discutimos até numa aula anterior. A técnica e a tecnologia. Tecnologia é conhecimento, conhecimento é a terceira revolução industrial. A importância dos centros universitários, a importância do centro de pesquisa, a importância da conectividade. Terceira revolução industrial. Só que na globalização de hoje, quais são os principais agentes? Vamos citar dois aqui. Um agente é a transnacional. Porque globalização é um relacionamento entre países, ok? Maior relação de interdependência e relacionamento entre países. Esse relacionamento, vamos usar como exemplo as transnacionais. As transnacionais, as multinacionais, se relacionam no mundo. Você possivelmente deve estar usando neste momento um produto produzido por uma transnacional. O seu smartphone, o seu notebook, a sua roupa, produzida por uma transnacional em algum lugar do mundo, porque aquele lugar do mundo ofereceu algo para que esse produto fosse produzido ali. A Nike dos Estados Unidos produzindo produto na Ásia. A Volkswagen produzindo automóveis aqui no Brasil. A Ford produzindo automóveis na Ásia. A Sony japonesa produzindo produtos pelo mundo afora. E assim vai. Então, as multinacionais produzindo produtos pelo mundo afora. Isso é globalização. E um outro exemplo de globalização são chamadas organizações supranacionais. Alguns países resolvem se unir para ficar mais fortes. É a tal da união faz a força. Individualmente, às vezes é muito complicado um país lutar contra o mundo. Então, o que acaba acontecendo? Alguns países se associam formando blocos. Chamamos isso de organização supranacional. Isso aqui é apenas um exemplo. O bloco econômico é um exemplo de organização supranacional. Temos, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional, Organização Mundial do Comércio, Banco Mundial, países que criam associações para resolverem problemas em comum. Individualmente são fracos, se associam para criarem associações. Vou dar um exemplo de uma organização. A ONU, vou dar um outro exemplo. A FIFA, que organiza o quê? O futebol internacional. São organizações supranacionais. Elas passam de um país, né? E o maior exemplo, um dos grandes exemplos, são os blocos econômicos. Grupos de países que se associam para resolverem os seus problemas econômicos, e daqui a pouco social, e daqui a pouco político, e assim vai. Então, dentre os principais agentes da globalização, temos as transnacionais e as organizações supranacionais, como os blocos econômicos. Portanto, atenção aí, 8º ano. Aqui é o Cleibinho. Qual é o assunto? Mundo integrado. Quais são os principais agentes do mundo hoje que criam essa integração? As transnacionais e as organizações supranacionais.
os países se associam, ou então, por intermédio das indústrias, também há uma integração. Portanto, principais agentes da globalização hoje, principais agentes da integração hoje, transnacionais, blocos econômicos, entre aspas, organizações supranacionais. Valeu! Seguindo. E as transnacionais? O que é uma transnacional? Uma transnacional é aquela empresa que o mercado nacional ficou pequeno e se expandiu pelo mundo. As sedes, geralmente em países desenvolvidos, e as filiais, geralmente em países subdesenvolvidos. Por que eu falei geralmente? Porque muitos emergentes, como o Brasil, como a China, como a Índia, também têm empresas transnacionais. E essas empresas transnacionais também se espalhando pelo mundo. Mas então uma transnacional é aquela empresa que se espalha pelo mundo através das suas filiais. As marcas, penso eu, você conhece a grande maioria aqui. Você pode até não ter um produto aí, mas uma transnacional, ela chega e domina o mercado, porque os seus produtos são diferenciados. E as outras empresas acabam nem conseguindo muito competir com elas. Vai criar até um problema interno no país. Mas as transnacionais, elas possibilitam isso, essa integração. A sede em um país e as filiais em outros países. Geralmente, sede é no desenvolvido e geralmente a sede é no subdesenvolvido. Mas fica esperto que todo país pode ter uma transnacional. O Brasil tem, olha um exemplo aqui, a Embraer, a China, a Chery, né? Aqui você tem a Índia, a Tata. Isso aqui são empresas de transporte, né? A Embraer, no caso, uma poderosa empresa de aviação comercial, que inclusive agora está tendo um acordo aí com a Boeing. Nas últimas semanas, esse acordo acabou dando um problema. A Boeing parece que não quer mais se associar à Embraer, mas transnacionais. Sedes de empresas em países desenvolvidos, que geralmente têm filiais em países subdesenvolvidos. Transnacional. A questão é, por que ir para as filiais? Por que as filiais irem em países subdesenvolvidos? O que o subdesenvolvido oferece? Vamos trabalhar. As 500 maiores transnacionais do mundo no ano 2012. Onde que elas estão? Olha para você ver, onde que elas se concentram, né? Elas se concentram na Europa, nos Estados Unidos, China e Japão, né? Aqui na Coreia do Sul. Aqui o Brasil também tem algumas. Então é fundamental você ter essa noção que o mundo ele é integrado, ele é. Mas há algumas desigualdades no mundo. A sede das transnacionais, por exemplo, elas se concentram onde? Se concentram em países desenvolvidos. As 500 maiores transnacionais no ano 2015. Olha aí, a maioria está nos Estados Unidos. A maioria está nos Estados Unidos. Olha um segundo país aqui já. Olha a China. Alguns países, então, pelo poder industrial que têm, acabam dominando mais o mundo. Dominando mais o mundo. É o poder da transnacional, a integração. Então, essa integração existe? Existe. Mas com forte influência de quem? Das transnacionais. Elas impõem hábitos, elas impõem costumes. Então, vamos dar um exemplo aqui. Fast food, McDonald's. Ela impõe um hábito, impõe um costume. A Coca-Cola impõe um hábito, impõe um costume. As empresas automobilísticas impõem costumes, impõem hábitos. Então, esse tipo de empresa transnacional se impõe, vai vender seu produto. Lógico, vai dar emprego também, né? Mas lembrando que grande parte do lucro volta para a sede, ok? É o domínio das transnacionais. Seguindo um pouquinho, uma das características de uma transnacional é isso aqui. Fragmentação da cadeia produtiva. Arrumei um exemplo para mostrar para vocês. O Boeing 787. Um exemplo. Se você pegar um Boeing, como também se você pegar um notebook, como se você pegar qualquer produto e dar uma olhadinha onde é produzido cada peça, você vai ver que as peças são produzidas pelo mundo afora.
Produzido na Itália, produzido nos Estados Unidos, produzido na França, produzido no Japão, nos Estados Unidos, na França, no Japão, na Itália. Ou seja, você partilhou a produção, você fragmentou. A pergunta, por que isso acontece? Porque a globalização permitiu isso. Hoje, devido ao avanço do transporte e ao avanço das comunicações, você consegue ver no mundo onde que é mais fácil, onde que é mais produtivo, onde que é mais lucrativo você produzir um produto. Então hoje muitos produtos, muitas empresas automobilísticas, na verdade, elas são montadoras. Vamos pensar a Volkswagen aqui no Brasil. O motor vem da Argentina, a parte elétrica vem de um outro país, a parte de amortecedor vem de lá da Alemanha e por aí vai. Isso chama-se fragmentação da cadeia produtiva. Então, as multinacionais partilham, né, as peças, depois agrupa tudo num determinado ponto para montar o produto. Isso só é possível devido ao avanço dos transportes e ao avanço das comunicações. Então, é muito mais fácil hoje você partilhar o produto, fragmentar o produto. Depois você agrupa essas peças e monta o produto. E por que isso então acontece? Porque alguns lugares apresentam uma tecnologia maior para aquele produto. Os transportes facilitam o deslocamento do produto. Os transportes facilitam o deslocamento da mão de obra. Os transportes facilitam o deslocamento da matéria-prima. A tecnologia facilita as comunicações, o fluxo de dinheiro. Isso chama-se fragmentação da cadeia produtiva. É uma forma de integração. Vamos dar um exemplo atual. Hoje você sabe que devido ao coronavírus, essa integração mundial está enfraquecida, porque muitas fronteiras estão fechadas, muitos fluxos deixaram de acontecer. Inclusive, o que começou a faltar no mundo? Algumas matérias-primas. Vou dar um exemplo. Muitas indústrias aqui no Brasil utilizam matérias-primas vindas da China. Então, muitas matérias-primas estão tendo dificuldade para chegar aqui no Brasil. Aí o produto fica mais caro, ou então ele nem é produzido. Mas isso foi o quê? Isso foi criado com o tempo, né? Essa dependência dessa fragmentação. Mas então, fragmentação são esses produtos que são produzidos em vários países. E por que isso acontece? Devido à evolução do transporte e das comunicações. Tornou possível isso. Antes, como era? Antes era tudo concentrado. Vamos dar um exemplo. A General Motors que veio para o Brasil, que aqui no Brasil ela se chama, né, Chevrolet, que é instalada onde? Em São Caetano do Sul. Ela veio para o Brasil nos anos 60, anos 70. E junto com ela, ao lado dela, em São Caetano do Sul, ou no máximo ali em São Paulo, você tinha as metalúrgicas, siderúrgicas, indústria de peça. E hoje? Hoje não mais, porque hoje isso é possível ser conseguido em várias partes do mundo. Por quê? Porque o transporte evoluiu, as comunicações evoluíram. Então ficou fragmentado. E nisso, e essa integração hoje? Então como que funciona? Essa integração, praticamente você acabou criando dois tipos de países. Os desenvolvidos, plenos, e os subdesenvolvidos, industrializados. Um tipo de país manda um produto. Um tipo de país manda um produto. E nessa troca comercial, alguém vai ganhar mais dinheiro que o outro. Essa é a integração, não é? No capitalismo, não é todo mundo que ri ao mesmo tempo, como também não é todo mundo que chora ao mesmo tempo. Então, essa globalização, que para alguns é considerada uma globalização meio perversa, criou uma integração, só que uma integração meio injusta, onde alguns países são um pouco mais prejudicados do que outros pelas trocas comerciais, tá? Pelas trocas comerciais. O que é um royalty? O royalty é o pagamento pelo uso de um produto. Como eu aqui não tenho o produto e eu tenho que emprestar o produto ou emprestar a marca, então eu vou pagar por isso. Vou mandar o dinheiro para lá. São os royalties. Exemplo, né? Esse país aqui não tem muito dinheiro, então precisa de dinheiro emprestado. Aí ele vai emprestar o dinheiro do outro país, então ele vai pagar os juros
Para quem? Para eles. Então, nessa historinha de globalização, DIT, que se chama Divisão Internacional do Trabalho, criou-se uma relação comercial, onde alguns se beneficiam mais do que outros, ok? Então, vamos lá. Organizações supranacionais. Olha o nome, supranacionais. Vão além de um país. Supranacional, países que se associam em determinadas instituições para ficarem mais competitivos, para tentarem resolver problemas. E a apostila sua acaba citando 3. O FMI, Fundo Monetário Internacional. Qual é a função? Os países que são filiados ao FMI recebem empréstimos para que tentem resolver os seus problemas, mas recebem empréstimos desde que cumpram regras de austeridade. Exemplo, você vai a um banco buscar dinheiro emprestado. O que o banco exige de você? Garantia. O que você vai fazer para você pagar aquela conta? O que o FMI exige? Vou dar um exemplo. O FMI exige, por exemplo, que o governo corte custos desnecessários. E às vezes nem é tão desnecessário, mas o FMI às vezes exige que você corte custos para que você consiga pagar suas contas. Regras de austeridade. Vou dar um exemplo. Às vezes o governo é obrigado a fazer o quê? Fechar algumas empresas. Às vezes é obrigado a privatizar, vender aquelas empresas do Estado que dão menos lucro, porque são medidas de austeridade. FMI exige um governo austero e às vezes a austeridade são medidas impopulares. Às vezes até aumento de impostos para que pague os seus compromissos. Bem, mas o FMI é uma instituição que fornece crédito aos que precisam. Só que esses que pegarem o dinheiro, fiquem espertos, vão ter que cumprir regras. Regras de austeridade. O Banco Mundial é outra organização supranacional. Também oferece empréstimos para projetos de infraestrutura, como transportes, como energia elétrica e etc. Também exige regras de austeridade. E tem a OMC, Organização Mundial do Comércio. Qual é a função? Regular normas internacionais de comércio, supervisionando e julgando relações comerciais. Um exemplo, um país A, como a China, vende um produto para o país B, como o Brasil. Por que esse produto é tão barato? Por que o mesmo produto em outro país ele é tão caro? E aí você fica pensando, né? Às vezes, um determinado país está fazendo algo irregular. Exemplo, trabalho infantil. Exemplo, não está cumprindo a legislação ambiental. Então, são medidas irregulares que, se provadas e forem julgadas na OMC, aquele país pode ser punido. São regras internacionais. Organização Mundial do Comércio. Lógico que em qualquer instituição supranacional sempre tem os mais poderosos, como os Estados Unidos, como uma Alemanha, como uma China, como uma França, como uma Inglaterra, tá? Então, alguns países dentro dessas instituições têm mais poder, como qualquer organização, não é mesmo? Então, você tem organizações supranacionais, o FMI, o Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio. E, lógico, os blocos econômicos. Sobre blocos econômicos, a apostila sua até cita 5 nomes, mas nós vamos citar 4 nomes. Então vamos lá. O que é um bloco econômico? Um bloco econômico, imagine a seguinte situação. Você é um empresário e você, como empresário, o seu produto ele não é muito competitivo, porque a outra empresa consegue produzir o mesmo produto de maneira mais barata. O que você às vezes é obrigado a fazer? Se associar a alguém para competir com aquele seu opositor. Isso é um bloco econômico. Só que isso é um bloco econômico numa questão individual, né? Você criou uma sociedade.
Agora, pense no ramo mundial. Quando países se associam para tentar serem mais competitivos no mercado internacional, nós chamamos de blocos econômicos. Existem blocos econômicos, tipos de blocos econômicos. Primeiro tipo, também chamado ZLC, Zona de Livre Comércio. Como que funciona isso? Imagine Estados Unidos, Brasil, Estados Unidos, Canadá e México. Os 3 países lá da América do Norte criam uma zona de livre comércio. O que eles vão fazer entre eles? Trocar os produtos. Eliminação ou diminuição significativa das tarifas. Portanto, um produto mexicano pode muito bem ser vendido nos Estados Unidos, como pode muito bem ser vendido no Canadá, como um produto canadense pode ser vendido no México. Esse bloco existe. Chama-se NAFTA. Chama-se NAFTA, que é esse bloco que você tem aí na sua apostila. Esse bloco aqui é o norte. Tá? Esse bloco aqui é o norte. É o NAFTA. Agora, quando se cria, então, uma zona de livre comércio, os associados podem trocar produtos com baixas taxas alfandegárias. E quase no futuro, por que não, essa taxa ser zero. Então, é troca de produto entre os membros. Zona de livre comércio. Qual que é o objetivo? Fortalecer o comércio interno entre os membros. Zona de livre comércio. E se for um país de fora? Esse país de fora vai pagar as taxas como normal, como uma tarifa normal. Agora, quem for membro da zona de livre comércio entre os membros, as taxas serão reduzidas. O objetivo? Fortalecimento do grupo. O que é uma união aduaneira? É uma zona de livre comércio que evoluiu um pouquinho. Uma união aduaneira é quando os países associados fazem trocas comerciais. Nessas trocas comerciais tem tarifas reduzidas entre eles e um país de fora que queira negociar com um dos membros vai ter que respeitar o quê? A organização do grupo. Vamos dar um exemplo. Mercosul, Brasil, que é o Brasil, também faz parte. No Mercosul, o Mercosul é uma união aduaneira, aonde Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e mais alguns, que a gente vai ver daqui a pouco, eles têm acordos entre eles. Peraí, acordo entre eles não é zona de livre comércio? É. Só que além disso, o que eles têm de acordo? Que quando um país queira exportar o produto, ele vai exportar o produto, só que a tarifa é igual entre todos os membros. Entre todos os membros. Vamos imaginar a seguinte situação. No primeiro grupo, se a Alemanha quiser negociar com o Canadá, ela pode. Vai fazer um acordo com o Canadá e o Canadá cobra o que ele quiser. Se a Alemanha quiser fazer um acordo com o México, pode fazer sem problema nenhum, o México cobra o que ele quiser. Agora, e se fosse uma união aduaneira? Não. Numa união aduaneira, o mercado entre os membros tem a mesma tarifa. E esses países criam uma tarifa externa comum. Portanto, os países de fora que queiram negociar com qualquer um dos membros aqui vai pagar a mesma coisa, seja para um ou seja para o outro. E se um desses países aqui quiser negociar com algum país de fora, vai cobrar a mesma coisa, vai receber a mesma coisa. É chamado união aduaneira. Numa união aduaneira, as taxas são iguais, tanto entre os membros, quanto para quem não é do membro. Então, um país de fora do membro que queira vender para um país desse grupo vai receber o mesmo valor de um, de outro ou de outro. Portanto, vamos voltar aqui. Numa zona de livre comércio, as taxas são entre os membros. São taxas iguais. Numa união aduaneira,
as taxas são iguais entre os membros e também para quem é fora do membro, quem não pertence ao grupo. Quem não pertence ao grupo, se quiser vender um produto para qualquer um dos membros, vai ter que respeitar a legislação do grupo. E a legislação do grupo criou uma taxa padrão. Aqui é um padrão tarifário, tanto entre os membros quanto para quem não é do membro. Isso é chamado tarifa externa comum, ok? O mercado comum. O mercado comum vai melhorando agora, tá? O mercado comum é quando a circulação não fica só nos produtos. Também é pessoas, bens, capitais e serviços. Como era a União Europeia no começo? Depois a União Europeia evoluiu mais um pouco ainda. No começo, como era o mercado comum? O mercado comum, mais ou menos assim, ok? Mais ou menos assim. No começo, apenas produtos. Aí o negócio vai evoluindo, Além dos produtos, pessoas também. Você pode ir, você pode vir, você pode comprar, você pode vender, você pode trabalhar. Alguém lá de fora também pode trabalhar aqui. Isso é mercado comum. Olha como a ligação é maior. Olha como o bloco ele é mais evoluído. Nos dois primeiros, só produto. Produto pode ir, produto pode vir. Produto pode ir, produto pode vir. Agora, no mercado comum, quando se cria um bloco chamado mercado comum, não. No mercado comum o negócio é muito mais evoluído. Além de produtos, pessoas podem ir e vir. Serviços, você pode trabalhar fora, alguém de fora pode vir trabalhar aqui. Isso é mercado comum. Olha como o bloco é mais evoluído. E o último bloco mais evoluído de todos. Nesse último bloco, você pode circular quase tudo. E você cria até uma moeda única para facilitar o comércio. Uma união política e monetária. Ok? Então, repetindo aqui. Numa zona de livre comércio, os países trocam produtos entre si com tarifas iguais e até reduzidas, mas entre os membros. Numa união aduaneira, o padrão agora aumentou. Tem um padrão de tarifa entre os membros e eles cobram a mesma taxa de quem é de fora do membro. Tá? Há uma tarifa externa comum. O mercado comum não é só produto, é pessoas, é bens, é serviço. Você circula mais coisa no bloco. E uma união política é a União Europeia de hoje. Você tem um passaporte europeu, você tem uma moeda única, você tem uma legislação trabalhista para todo mundo. Então, esse aqui é um bloco bem forte, bem unido. Então, você tem tipos de blocos. E aí, você tem na sua imagem, na apostila, os principais blocos econômicos do mundo. Tem vários blocos, tá? O NAFTA, a União Europeia, o Mercosul, você tem o Pacto Andino. Aqui você tem um bloco que foi formado com o fim da União Soviética. Então você tem blocos. Mas por que tem bloco? Para que eles não fiquem sozinhos no mundo. Os países se associam e vão ficando mais fortes. A Alemanha é mais fraca que os Estados Unidos na economia. Mas se juntar toda a União Europeia, ela já é mais forte que os Estados Unidos. Olha como é a importância de um bloco econômico. E para encerrar, e a poderosa União Europeia? A União Europeia, foi a última que entrou, a Croácia foi a última que entrou no ano 2013 na União Europeia, né? A Croácia. A União Europeia são países da Europa que formaram um bloco. Cuidado, hein? Não são todos da Europa que estão nesse bloco. Mas, como a apostila, né, ela sempre é atualizada, fique atento no seguinte, a sua apostila ela foi editada, por exemplo, no final de 2019. E o que aconteceu agora, no início de 2020? O Reino Unido saiu. O Reino Unido saiu da União Europeia. Isso foi chamado de, vamos rapidinho aqui, Brexit. A saída dos bretões, a saída da Bretanha, a saída da Grã-Bretanha. Bem, mas vamos trabalhar isso em um outro momento, e não hoje, ok? Bem, a União Europeia
é um bloco que realmente é muito forte. Ali, a União Europeia não é uma zona de livre comércio, não é uma união aduaneira, não é o mercado comum. Lá é uma união política e monetária. E a poderosa União Europeia é o bloco mais poderoso de todos. O que circula aqui dentro? Pessoas, dinheiro, emprego, ideias, tudo circula aqui dentro. E não é só produto. Aqui não é uma zona de livre comércio apenas. Aqui você circula tudo. Aqui você circula produto, você circula pessoa, você circula ideias, você circula trabalho. Tudo isso você circula aqui dentro. É a poderosa União Europeia. E por que não são todos da Europa? Porque não são todos que têm a estrutura. Alguns ainda têm problema de estrutura, como rodovias, ferrovias, inflação, analfabetismo. Então, a União Europeia ela é meio padronizada. Lógico, tem os mais ricos e os menos ricos, mas tem um certo padrão de infraestrutura. É a poderosa União Europeia. E aí, a União Europeia, essa ilustração você tem na sua apostila, ela foi crescendo aos poucos. De 6, aí você vai chegando aqui, né? 2013, e agora caiu um pouquinho, porque agora aconteceu a saída do Reino Unido. O Reino Unido ele entrou em 1973, e em 2020 ele saiu, o Brexit, porque de acordo com o Reino Unido, não está sendo mais hoje compensatório ficar no grupo. É um outro momento que a gente vai estudar depois, tá? Mas é o Brexit. Aí, breve histórico da União Europeia. A União Europeia tem uma historinha. Vamos lá na história, agora usando o mestre Jean. O que aconteceu de 1939 a 1945? A Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu com a Europa? Ela se enfraqueceu. Então, vamos botar um mapinha aqui, né? Terminou a Segunda Guerra Mundial, a Europa estava enfraquecida, ok? Se a Europa estava enfraquecida, era necessário o quê? Em cima de uma crise, você tem que buscar a solução. E alguns países começaram a perceber que se eles se associassem, poderiam ficar mais fortes. Então, 3 países tiveram essa ideia: Bélgica, Luxemburgo e Netherlands. Benelux. 3 países se associaram: Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Benelux. E deu certo. Os 3 países começaram a ver, vamos voltar aqui aos 3, né? Esses 3, aqui tem 3 países, né? Luxemburgo, Holanda e Bélgica. Holanda são os Países Baixos. Esses 3 países que eram um bloquinho chamado Benelux. Deu certo. Desses 3, de repente virou 6, que é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Viram que esses 3 aqui tiveram uma boa ideia e outros 3 entraram na jogada. Quem foram esses 3? A Itália, a Alemanha e a França. E vamos lembrar aqui, Itália, Alemanha e França, eles eram inimigos na Segunda Guerra Mundial. Então, essa organização nova aqui até serviu para tentar resolver alguns probleminhas que ainda haviam de integração. Formou um bloquinho. Em 1957, aí sim surgiu o Mercado Comum Europeu, num Tratado de Roma. Mercado Comum Europeu. Opa, mercado comum? Mercado comum. Surgiu o mercado comum. Circulação de produtos, pessoas, bens e capital. Isso em 1957, num Tratado de Roma. E por que Roma e não outra cidade como Berlim? Porque o que estava sendo montado ali? Um bloco econômico. Então tinha que ter um lugar que mostrasse que alguma ferramenta ainda unia a Europa. E o que unia muito a Europa ainda? A fé, a religião, o cristianismo. Então veio o Tratado de Roma. Em Roma, países assinaram o Mercado Comum Europeu. 6 países assinaram isso. E hoje tem muito mais de 20. Mas 6 países começaram o Mercado Comum Europeu. Em 1992, esse Mercado Comum Europeu virou União Europeia. Um outro acordo chamado Tratado de Maastricht, uma cidade holandesa. E a partir daí, em 1994,
foi instituído o euro. O euro. Mas então aqui você tem um breve histórico da União Europeia, ok? E aí, para terminar, o Brexit, que é o momento mais atual, e nós vamos fazer um trabalho depois disso, ok? Valeu, oitavo ano. Fiquem com Deus aí. E, oitavo ano, atenção ao vídeo. Tá? Atenção a essa aula hoje, segunda-feira. As atividades serão postadas daqui a pouquinho aí na página do Classroom. Mas atenção ao videozinho. Algumas perguntas estão no videozinho, como estão na apostila. O Cleibson segue a apostila. Atenção na apostila. Olhem a apostila. Valeu. Até a próxima. Valeu aí.